O Poder Judiciário do Estado da Bahia, primeiro Tribunal Brasileiro e o primeiro também de segunda instância das Américas, presidido atualmente pelo desembargador Lourival Almeida Trindade, completou no último domingo 412 anos. Em comemoração à data, a Comissão Permanente de Memória do TJ Bahia lançou no site da Corte uma coluna semanal sobre os acontecimentos históricos do tribunal. E a gente vai saber como essa história vai ser ou está sendo contada, conversando agora com o desembargador do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Lidivaldo Brito, responsável por contar essa história. Nosso convidado aqui no Isso é Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, doutor Lidivaldo. Bom dia Gerson, bom dia Fernando, bom dia caros ouvintes da Rádio Tarde FM. É um prazer estar aqui contando a história do Tribunal de Justiça da Bahia, o primeiro das Américas. Exatamente. O senhor é um estudioso, um pesquisador da história do TJ Bahia, certamente deve ter muitos episódios a serem destacados, mas existe algum que chame mais a atenção nesses mais de 400 anos de história do Poder Judiciário do Estado? Jefferson, como você disse, o Tribunal de Justiça da Bahia acompanhou a história do Brasil. Ele foi criado em 1587, mas só foi instalado em 1609, porque a primeira composição, os desembargadores que estavam nas naus, houve uma dispersão das embarcações e só chegaram 3. Só desembarcaram 3 na Bahia. Então, só em 1609 é que o tribunal passou a funcionar. Então, ao longo de todos esses anos, o Tribunal de Justiça, ele participou efetivamente da vida da colônia, principalmente de Salvador. Na invasão holandesa, o chanceler era o nome do presidente, era o nome do cargo. O chanceler liderou a resistência. Um desembargador, inclusive, foi sequestrado pelos holandeses com o governador à época, levados para Amsterdã. Havia muitas funções. Os desembargadores não só julgavam, mas também cuidavam da alfândega, fixavam os preços do açúcar, que era o produto mais rentável da colônia. Eles integravam juntas governativas quando havia vácuo no poder, quando o governador estava ausente, ou então quando a colônia aguardava a nomeação do governador por Portugal. Eles exerceram cargos na Santa Casa de Misericórdia, fundaram a Academia de Letras, julgaram os líderes das principais revoltas ocorridas aqui, a Revolução dos Alfaiates, a Revolta dos Malês, a Sabinada, até mesmo uma revolta que houve em Pernambuco em 1917, liderada pelo Padre Roma. O Padre Roma, inclusive, foi fuzilado aqui em Salvador, é o bisavô do deputado João Roma. E os desembargadores também participaram ativamente das lutas pela independência da Bahia e foram acompanhando o progresso da província, né, da Bahia. Houve a visita de Dom João VI, parte da comitiva se instalou no tribunal, na sede do tribunal, que era um sobrado que ficava ali bem no local onde hoje está o elevador Lacerda, na parte alta, na parte da cidade alta. Ali ficava o sobrado. Inclusive o sobrado do tribunal ele foi demolido para a construção do elevador Lacerda. Então, sempre quando a família real vinha à Bahia, por falta de imóveis, parte da comitiva se instalava esse sobrado. Isso em 1608, com Dom João VI, também com a visita de Dom Pedro I, em 1626, Dom Pedro II esteve aqui em 1659. Então, nos principais acontecimentos, o tribunal esteve presente. O primeiro texto dessa coluna semanal já foi postado, né? Odisseia no Atlântico. Que odisseia foi essa? Por quê? Olha, eles saíram de Portugal em março de 1589.
8. E havia a expectativa, né, geralmente naquela época, mesmo com as caravelas, eles poderiam chegar aqui no Brasil 2 meses depois, no máximo 3 meses. Mas houve um desvio de rota, eles não conseguiram cruzar a linha do Equador, e inclusive o governador também nomeado estava nesse comboio, e a maioria das naus, foi aportar nas Antilhas. E só, como eu disse, 3 desembargadores aportaram em Salvador. Na verdade, 2 aportaram nesse período e um chegou alguns anos depois por conta própria. Mas o tribunal não foi instalado em razão disso. E aquele grupo que desembarcou nas Antilhas teve que retornar para Portugal. Até mesmo o governador, eles não conseguiram chegar ao Brasil. E eles só desembarcaram em Lisboa em 1589, traumatizados. Então foi uma verdadeira odisseia, mas a semente estava lançada, porque houve um ato oficial publicado pelo rei Felipe II da Espanha, Felipe I de Portugal, porque nós estávamos naquela época o Brasil como colônia, Portugal estava vinculado à Espanha através da União Ibérica. Então, por isso que o primeiro texto teve essa denominação, porque foi uma verdadeira odisseia. O tribunal só seria instalado em 1609, ou seja, 22 anos depois dessa odisseia. Desembargador, como é que está sendo o processo de consulta aos documentos históricos para recontar a história do tribunal e, de alguma forma, atualizar ela para que a população conheça, já que ela é desconhecida de boa parte dos baianos? Sim, olha, o Tribunal de Justiça sempre teve uma comissão de memória. Essa comissão de memória é muito atuante, eu, inclusive, sou integrante. Nós tivemos um desembargador já falecido, um estudioso, o desembargador Gerson Pereira dos Santos, foi professor da Faculdade de Direito, diretor, inclusive, da Faculdade de Direito da UFBA. Ele conseguiu reunir muitas informações com um grupo de pesquisa lá do tribunal. Vários historiadores também, ao longo dos anos, se interessaram pela matéria, inclusive historiadores estrangeiros. Lá no Tribunal de Justiça, ali na seção, no recinto que abriga o Salão Nobre, nós temos ali a relação de todos os desembargadores desde 1609. Então, a construção dessa história, ela nunca foi interrompida. O resgate, né, da história nunca foi interrompido. E recentemente, até quando nós estávamos comemorando 410 anos, um grupo foi a Portugal para resgatar os documentos que foram destruídos após a invasão holandesa, porque o tribunal ele funcionou de 1609 a 1626. A invasão holandesa foi terrível para Salvador, a cidade ficou muito empobrecida, não havia dotação orçamentária para custear o funcionamento da corte, e houve a destruição de vários documentos com os incêndios que ocorreram aqui nos prédios públicos, porque os holandeses deixaram Salvador completamente devastada, saquearam Salvador. E esses documentos, eles existem, os originais existem na Torre do Tombo de Lisboa, que é o arquivo principal, o arquivo português principal, e também no arquivo ultramarino, que é um importante também arquivo português. Então nós não tínhamos esses documentos, fomos a Portugal em 2019 agora, durante as comemorações de 410 anos, trouxemos cópias de vários documentos. Os arquivos portugueses são muito organizados, existem muitos documentos, inclusive o documento original que criou o tribunal em 1587. Esse documento está
preservado. Nós temos uma cópia no nosso memorial. O Tribunal de Justiça possui um memorial, com o memorial do Fórum Rui Barbosa. Agora, com a pandemia, ele está fechado, mas as pessoas podem conhecer a história do tribunal através desse memorial, com inclusive informações preciosas sobre a vida de Rui Barbosa. Muitos baianos não sabem, mas o túmulo de Rui Barbosa fica no Fórum Rui Barbosa. Os restos mortais foram trazidos em 1949, com a inauguração do Fórum. Então o Fórum tem 72 anos e ali estão os restos mortais de Rui e de sua esposa, a dona Maria Augusta. Desembargador, então, existe a previsão dessas colunas serem reunidas em um livro ou em alguma publicação para que a memória fique eternizada também para além das colunas? Sim, essa é a ideia, de nós reunirmos as colunas, esses textos que estão sendo repassados para os outros tribunais, para os tribunais superiores de Brasília, porque o Poder Judiciário brasileiro nasceu no Brasil. E foi a primeira Corte das Américas, e isso foi reconhecido pela Corte da Filadélfia, que presenteou o Tribunal da Bahia com 2 peças, que estão inclusive no memorial, reconhecendo que o tribunal é o mais antigo de todo o continente americano. A gente está conversando. Nós, no Arquivo Público do Estado da Bahia, que é um arquivo importantíssimo para os historiadores brasileiros, nós temos toda a documentação do tribunal desde 1553, porque ele foi reativado em 1653, quando Portugal decidiu reativar o tribunal depois daquela desativação em razão da invasão holandesa. Então, a partir de 1653, nós temos toda a documentação. Inclusive, essa documentação ela foi tombada pela Unesco como um patrimônio de grande valor histórico para a humanidade. Doutor Lodivaldo Brito, desembargador do TJ Bahia, muito obrigado e parabéns pela iniciativa. A gente fica na expectativa aqui pelas próximas postagens, novos capítulos dessa história de mais de 400 anos do Poder Judiciário do Estado da Bahia. Portanto, lá no site do TJ Bahia, o acesso a esse conteúdo todo. Muito obrigado pela sua disponibilidade, parabéns mais uma vez e um bom dia para o senhor. Eu agradeço a oportunidade. Essa coluna ela vai ser publicada semanalmente, às segundas-feiras. Então, nós esperamos que o público baiano conheça mais um pouco da história do Tribunal de Justiça da Bahia. Bom dia para todos. Tá certo. Agora, 8h45 na Tarde FM.